Bem, Guga Noblar, vamos continuar a conversa aqui com o Fabrício Oliveira. Fabrício, eu queria entender quando que você foi afastado, que você foi demitido. Você disse que foi por conta de denúncias que você fez a respeito de prefeituras. Eu queria que você esclarecesse melhor que denúncias foram, o motivo do afastamento e se isso de alguma maneira te motivou a fazer as denúncias. Olha, eu vou explicar para você, Guga. É o seguinte, eu faço um trabalho nas redes sociais enquanto era assessor e até depois que eu tomei gosto pela coisa, de expor situações de irregularidades em prefeituras no estado de Minas Gerais. Então, você fazia na época do CQC, correto? E aí, o que acontece? Algumas prefeituras aqui da região, vamos falar a realidade, que é o grande ralo da corrupção do nosso país, não estavam fazendo aquilo que são pagas para fazer. Tem um local aqui no Triângulo Mineiro que chama-se Memorial dos Heróis Retirantes, onde que os heróis da Guerra do Paraguai vieram e ficaram lá aquartelados lá por conta da varíola e lá ficaram sendo a sua última morada. É um cemitério onde os caras ficaram lá. Esse local foi fundado um museu, um projeto de um museu. Está desde 2009, mais ou menos. E aí foi mandado em 2019, mais ou menos 2017, 2019, não me lembro a data, eu posso pesquisar e mandar os documentos depois para vocês verem, onde que foi destinado em torno de R$900 mil para essa cidade, para investir na cultura e no turismo. E, consequentemente, esse museu ele deveria ser concluído, só que não foi. E aí eu fiz um vídeo questionando o prefeito até então dessa cidade, questionando onde que foi feito o dinheiro, chamei até o prefeito de Misterem, porque ele fez esse dia desaparecer e nada foi feito. Esse prefeito, de certa forma, ele tem um bom convívio com até então o deputado, André Janones, e no dia teve uma reunião, um dia anterior que eu fiz esse vídeo, teve uma reunião da Associação dos Municípios do Vale do Paranaíba, aqui de Minas Gerais, e esse prefeito estava lá. Houve uma reunião com o deputado, onde que a minha cabeça foi pedida para o deputado, e ele cedeu ao sistema. Hipoteticamente, assim, é a conversa oficial, mas houve outras conversas de bastidores. Guga, peraí. Fabrício... Deixa eu agradecer aqui a sua participação ao vivo no Morning Show. Fabrício Oliveira, ex-assessor do deputado federal André Janones, participou aqui com a gente, fazendo algumas acusações em relação à atuação do deputado federal, e a gente deixa aqui mais uma vez registrado o espaço para que o deputado possa vir a responder aqui ao vivo no Morning Show todas essas acusações. Muito obrigado. Não, nós somos totalmente democráticos aqui, sempre, Fabrício. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Análise agora dessa entrevista que a gente acabou de dar com exclusividade aqui no Morning Show. Quem começa é Paulo Figueiredo. Bom, tivemos uma entrevista onde houve acusação explícita, clara, de rachadinha, tem que ser apurada. Me chama a atenção o fato de que estamos em agosto, né? Agosto é o quê? Não, estamos em setembro já, não, final de agosto. Agosto. Mês 8. Mês 8. E até agora, uma acusação que foi feita em janeiro, o Ministério Público não chamou quem fez a acusação, o denunciante, sequer para um depoimento? Nenhuma providência foi tomada? Por quê? Será que se fosse com o Bolsonaro seria igual? Será que se fosse com algum dos familiares do Bolsonaro seria igual? Não sei. Eu vi bastante órgãos agindo para investigar as denúncias em relação ao Flávio Bolsonaro, vários órgãos que inclusive não tinham foro para isso, mas se movimentaram. Agora a gente está vendo o Ministério Público Federal. Eu gostaria até que talvez a procuradora que assina viesse a público dizer como anda essa investigação, porque até agora sequer o denunciante foi ouvido para um depoimento, que seria a primeira fase de uma possível instrução criminal. Foi instaurado o processo? Como é que funciona isso? Gostaria muito de saber o andamento desse caso. A partir daí eu tenho muito interesse e vou procurar
o Fabrício, vou voltar a procurá-lo agora privadamente, porque tenho muito interesse no que mais ele diz que tem para revelar. Eu achei mais interessante até do que a rachadinha, que é uma questão que cabe às autoridades investigarem, o relato dele sobre o estado mental, sobre qual é o estado do gabinete do deputado André Janones, onde, segundo ele, essas acusações, essa relação, essa forma de tratamento que foi explicitada pelos prints que ele demonstrou, de chamar os funcionários de verme, de doentes, desgraçados o tempo inteiro. Eu nunca vi alguém se referir assim com funcionários. O pessoal falou muito do Pedro Guimarães, porque ele falava palavrão, mas eu não vi ele chamar nenhum funcionário dessa forma. E foi um escândalo, assédio moral à forma, em todos os jornais. Como é que isso não está nos outros jornais de imprensa? Por que o G1 não está fazendo uma cobertura extensa desse fato? Por que o UOL não está fazendo uma cobertura extensa? Por que só a Jovem Pan foi atrás dessa pessoa que está fazendo essa denúncia? Será que a cobertura da imprensa é equânime, é correta, é imparcial? Não sei, eu acho que não. E eu tenho interesse em aprofundar, em saber qual é essa situação. Ele fez aqui algumas afirmações graves. Falou que ele é uma pessoa mentalmente instável. Falou que, inclusive, toma remédios para controlar o seu estado de nervos. Nós temos que entender isso. Quem é essa pessoa? Talvez isso explique o comportamento dele nas redes sociais. Talvez. Né? Será que passa num psicotécnico? Tenho dúvidas. Gostaria de ver um psicotécnico do Janones. Perfeito. Então, precisamos aprofundar. Eu achei que foi uma entrevista muito reveladora, que poderia, inclusive, render mais. Agora, o que vocês acham que ficou faltando esclarecer na avaliação de vocês diante de todas essas acusações? Muitas dúvidas surgiram, sinceramente. Eu não tive essa confiança toda, ainda não. Acho que precisa apresentar essas provas que ele disse para Paulinha que tem. Só um detalhe, a rachadinha do Flávio Bolsonaro que o Paulo usou de exemplo, né, dizendo que a imprensa ataca, que a justiça apura, no fim de 2021, por conta de uma decisão do STJ, que disse que o juiz não era competente, o juiz que estava, enfim, autorizando as investigações, as investigações voltaram para o mesmo estágio de abril de 2019, quando o COAF descobriu essa história toda. E o COAF foi completamente desidratado pelo Bolsonaro, esse órgão que porque não era um órgão competente. Então, assim, o COAF foi desidratado, a história voltou para 2 anos atrás, e mesmo assim ele diz que a justiça persegue o Bolsonaro. Não dá para entender. Agora, sobre o Janones, ficaram dúvidas. Eu quero ver essas novas. Tipo quais? Tipo, ele falou, ele apresentou por hora, até agora, uma única gravação que foi entregue ao Ministério Público em janeiro deste ano. A gravação, segundo o que foi gravado, que se chama André, eu não me esqueci o sobrenome, o assessor, foi tirada de contexto. Na gravação, ele de fato fala que estava dando uma parte do salário, só que ele não disse se é rachadinho ou não, só explica que está dando uma parte do salário. Como é que é? Dá parte do salário e faz o quê? A gente não sabe se estava tendo algum outro acordo. A gente não sabe a razão. Pode ser provavelmente. Como é o acordo que você dá? Não, a gente não sabe se está tirado de contexto. Eu não sei se. O Bolsonaro disse que. O Bolsonaro disse que recebeu 20 mil reais na conta da Michele porque estava recebendo um dinheiro do Queiroz por um empréstimo. A gente nunca sabe. Vai que é um empréstimo do Janones, como o Queiroz teve que dar para o Bolsonaro segundo a versão dele. Então, o Bolsonaro usa essa versão de empréstimo. A gente tem que ver o contexto da história. É óbvio que é um indício você ter uma gravação dessa. É óbvio que tem que ser investigado. Só que faltam outros elementos. Se ele tem novas gravações, ele falou que tinha... Pensa, ele disse... Peraí, rapidinho, Paulo. Ele disse, eu tenho gravações, eu tenho mais provas. Se ele já vazou uma gravação, por que não vazou as outras? Eu perguntei para ele, se ofereceram para ele dinheiro, ele não pode falar isso aqui. Eu não entendo, porque se ele está fazendo uma acusação desse tamanho e se ofereceram para ele poderia sim dizer. Então, enfim... Por quê? Ficam algumas só um minutinho. Zoe, agora em seguida o Paulo. Eu acho que esse tweet que o Janones fez há 5 dias atrás, falando sobre o Luciano Hang, é muito relevante para esse assunto que a gente está tratando agora, porque acredito que tem tudo a ver, ainda mais com o que o Figueiredo, levantou aí, de cadê a justiça, né? Cadê a PGR? Por que até agora não fizeram nada, né? Então, olha o que o Janones colocou. Luciano, pode vir com o processinho, mas leva
lembra que eu tenho foro privilegiado, tá? Quem julga é o Xandão. Será que é por isso que o Giannone está tão calmo? Porque hoje o Giannone já xingou o Eduardo Bolsonaro, fez vários tweets, mas ele não se pronunciou a respeito dessas denúncias, dessas acusações. Ele está bem tranquilo, chamando o Eduardo Bolsonaro de bananinha, chamando outros de retardados no Twitter, xingando Deus e o mundo, se achando o todo-poderoso. E olha o que ele insinuou há 5 dias atrás no Twitter. Uma coisa muito grave. Ele insinua que a justiça no Brasil tem lado, que a justiça não é isenta, que ele está bem tranquilo porque ele tem foro privilegiado e vai cair aí no colo do Xandão. Acho que é relevante a gente trazer isso para o debate aqui no Morning Show. Fala, Paulinho, por favor. Não, muito correto, muito importante esse tweet que a Zoe traz, que é mais um que mostra uma relação que eu acho estranhíssima entre o Giannone, que o pessoal está chamando aí de rachadones aqui no chat, entre o Giannone e o Alexandre de Moraes. Essa coisa de vem em mim que quem julga é o Xandão, que é isso? O que é isso? Gente do céu! Essa coisa de saber que vai ter a justiça no Brasil tem lado e nenhum juiz fez nada. Ninguém se pronunciou contra esse absurdo. Falar que a justiça tem lado, gente. Isso só comprova o que a gente fala, né? O caso do Flávio Bolsonaro ter voltado para a primeira instância, para a primeira instância, não, para a fase original da investigação. Inicial. É porque o que aconteceu foi que simplesmente a apuração estava correndo pelos órgãos que não podiam, segundo a Justiça, segundo o Supremo Tribunal de Justiça. E eu sou tão tranquilo em defender isso, Guga, que apesar de ser massacrado pelos bolsonaristas quando eu digo que o Lula não foi julgado pelo foro correto no caso do Sérgio Moro e que juridicamente, embora a motivação não tenha sido essa, mas juridicamente eu entendo que foi perfeito o ato do Supremo Tribunal Federal de anular os processos no qual o Lula foi condenado. Embora eu digo isso, os bolsonaristas me condenam, mas eu digo que você tem que ser, o devido processo legal tem que seguir nos órgãos corretos. Isso vale. A justiça que eu vou defender pro Flávio Bolsonaro, pro Giannone e pro Lula vai ser sempre a mesma. Você pode reclamar de mim de outras coisas, mas não de falta de coerência em defender o devido processo legal. No caso, respondendo a sua pergunta de por que o Fabrício provavelmente não quis fazer a acusação, é por uma questão de defesa, questão de orientação do advogado dele. Muito claramente. Porque quando ele se coloca na primeira pessoa, ele passa a ter o ônus da prova da acusação. Ele não precisa. O que ele fez foi fazer uma notícia-crime, se eu não me engano, para o Ministério Público. Agora, quando ele faz a acusação, ele diretamente, ele passa a ter o ônus da prova da acusação. E aí, juridicamente, ele fica numa posição mais vulnerável de depois ser processado por calúnia e injúria e difamação. E eu acho que foi por isso que ele não fez, está bem orientado juridicamente. Isso não significa que ele não vá fazê-lo em juízo. Tanto que ele está dizendo, Ministério Público, venha tomar o meu depoimento. Sim. A Polícia Federal, quem quer que seja, a Polícia Federal está mais preocupada em mandar bloquear bem, fazer busca e apreensão na casa de empresário por causa de conversa de grupo de WhatsApp. Ursão, não sei se tem alguma coisa errada nas prioridades do país. Eu não sei se você percebeu, mas você acabou de admitir que a justiça não persegue os bolsonaros, ao contrário do que você tinha dito antes. Você acabou de dizer que a justiça, assim como com Lula, ela cumpriu o rito, ela foi justa na sua opinião, e ela mandou voltar para a primeira instância, para a fase inicial. Você, portanto, está na sua resposta. Claro que eu entendo. E você entende que você está concordando que a justiça não persegue Flávio Bolsonaro. Você percebe? Não, você falou que os Bolsonaro são perseguidos pela história da rachadinha. Claro, o cara foi logo depois você falou que a justiça apenas... Licença, ouve, Paulo. Calma, Paulo. Eu sei que você se contradisse, aí você fica querendo falar depois, mas escuta. E é normal se contradizer, acontece. No calor aqui de falar, às vezes a gente se contradiz. Você tinha dito que a justiça... Quando a pessoa não entende o que você está dizendo. Que a justiça... Não, você que não entende o que você diz. Você diz que a justiça... Vamos recapitular. Calma. Você tem o Tribunal, você tem o Supremo Tribunal
obrigado. Obrigado pela aula. Agora vamos dizer vamos recapitular. Você disse há pouco que a justiça bancou a vítima, como sempre a direita é a vítima da justiça malvadona que persegue os bolsonaros. Olha só, Bolsonaro na rachadinha, a justiça foi pra cima. Aqui não vai. Aí, logo depois, você vem me dizer que a justiça seguiu os ritos, fez justiça, na sua opinião, e mandou voltar para a fase inicial, assim como com Lula. Ou seja, você está dizendo que a justiça seguiu o que deveria ser seguida, ou seja, fez justiça, não perseguiu ninguém. Você se contradiz, consegue entender que você se contradiz? É muito fácil entender. Você disse que era perseguido, depois você disse que a justiça não perseguiu, que ela só cumpriu o que a justiça deve cumprir. Enfim, concordo com você. Cada um de vocês pra gente fechar essa discussão. Agora, sobre a entrevista, que é o que vale, é óbvio que temos algumas dúvidas. Tem sim uma denúncia com uma gravação, o que torna aquilo crível de alguém, como eu já disse no início, foi muito ligado ao Janones, que conhece bem o Janones e que a gente precisa apurar. Porém, falta muita coisa nessa história e não vai tirar um voto por enquanto sequer do Lula. Paulinho, um tweet. Vamos lá, precisa de um pouquinho mais. A confusão mental que o Guga fez é por um motivo muito simples. Ele acha que a justiça é uma coisa monolítica, ele não entende a figura de linguagem. Quando eu digo que houve perseguição sim, a ponto de órgãos que não eram competentes para perseguirem, do ponto de vista jurídico, o Flávio Bolsonaro, o terem feito. Essa perseguição é inegável. Isso só foi revertido depois de um assassinato de reputação incrível, depois de vazamento na imprensa, depois de promotor sentando em restaurante com um jornalista, depois de um monte de coisas, quando chegou no Supremo Tribunal de Justiça. Quando chegou no Supremo Tribunal de Justiça, realmente foi revertido e voltou para a fase inicial. Aí, agora segue uma outra justiça. Isso, sem dúvida nenhuma, não é uma incoerência, é uma comprovação exatamente da afirmação que eu fiz. Perfeitamente.